Muito prazer, nós temos a presença, né, da professora doutora Maria Alice Neves, que trabalha com fungos, que tem uma experiência muito grande nessa área, né, e participa, né, não sei se tu é coordenadora do laboratório, então, do Micolab, que é da UFSC. Uhum. Então ela vai falar um pouquinho para a gente a questão, né, a importância dos fungos, né, na nossa vida. Então, você consegue imaginar a Terra sem fungos? Eu já vou responder, não consigo. Então, Maria Alice, muito obrigada e fica à vontade, né, a palavra é Uhum. toda tua. Tá, obrigada de novo pelo convite, obrigada ao Noesc por abrir essa porta, ao Roberto, que é um colega de longa data, a gente se conheceu aqui na UFSC, quando ambos trabalhávamos sob a orientação da professora Clarice Logercio Leite, que foi nossa orientadora aqui na UFSC. E eu vou falar então um pouco, vou falar de fungos, que é uma das coisas que mais me apaixona fazer. E a pergunta, então, que eu trouxe para a gente responder é se, né, pensem aí, vocês conseguem imaginar terras em fungos? E pensem nas possibilidades, né, se não, por que não? Né, então, vou ficar de olho depois para ver se alguém se manifesta. Por que não consegue imaginar terras sem fungos? Eu vou falar, basicamente, vou responder essa pergunta com basicamente dois aspectos, né? Antes de começar, então, a Fernanda já me apresentou. Eu sou, então, uma das coordenadoras do Micolab, que é o Laboratório de Micologia da UFSC. Eu divido ele com o professor Elisandro Ricardo Dressler dos Santos. Eu sou também a curadora de fungos do Herbário Fungário Flor, que também fica hospedado no Departamento de Botânica, e sou professora também do programa de pós-graduação aqui na UFSC, que se chama Biologia de Fungos, Algas e Plantas, né? Então, é um programa que está aberto também para quem se interessar, entrem na página e deem uma olhada. A gente tem seleções anuais e, enfim, estão todos convidados a dar uma olhada na página e se inscrever quando, né, ficar de olho para a próxima inscrição. E tem uma brincadeira que eu faço faz tempo e a gente transformou numa hashtag, que é a hashtag que a gente usa para divulgar várias das coisas que a gente faz, que é a hashtag Respira Fungo. Então, Respira Fungo, te acomoda aí no teu substrato, né? A gente está todo mundo em casa, cada um no seu substrato. E a gente vai falar, então, dentre esses dois aspectos de porquê, né, a gente não conseguiria viver sem fungos. O primeiro é a evolução, então vou falar um pouco da funga, da diversidade de fungos na história evolutiva do planeta, e depois vou falar um pouco, então, um pouco mais do que provavelmente é o que a maioria das pessoas pensa quando pensa você não poderia viver sem fungo, que são as aplicabilidades para o ser humano, né? Como que a gente usa fungos. E eu espero mostrar também aí algumas surpresas, talvez. Então, funga, eu não sei se todo mundo já ouviu essa palavra, é a palavra que a gente usa para designar a diversidade de fungos. Então, assim, a gente tem a flora para as plantas, a fauna para os animais, e a funga é um termo recente, relativamente recente, que foi proposto e tem sido bastante aceito na comunidade como a palavra que representa a diversidade de fungos. Então, a gente pode falar sobre, ao invés de incluir os fungos dentro da flora de um parque, por exemplo, a gente fala sobre a funga daquele parque. Gente, mas é estranho. Funga. Tem conceito duplo. E isso também, isso é outra brincadeira, por isso a hashtag tá ali também, né? Respira fungo, funga. Mas eu posso passar, se vocês interessarem, tem um artigo que
que propõe o termo e que discute vários outros termos que poderiam ser usados e por que eles não foram escolhidos. Eu posso passar depois e vocês podem distribuir para os participantes. Legal. A gente agradece se você passar. Passo, sim. Se eu me esquecer, porque eu falo muito e às vezes me esqueço das coisas, aí só pode me pedir, tá, Fernanda? Bom, então, vamos ver onde que a gente está, onde que a funga está, né, nessa grande filogenia dos seres vivos aqui. E a gente pode ver ali onde tem o Sol, né, eu botei um Sol. Eu não sei se eu tenho... Vocês conseguem ver meu mouse? Minha setinha? Sim. Tá. Então, ali é onde surgiu a linha evolutiva que deu origem aos fungos, né? Então, essa linha aqui é a linha que deu origem aos fungos. E ela partiu de uma linha que se dividiu, e a outra linha evolutiva que a gente tem aqui é a linha evolutiva que deu origem aos animais. E a gente está aqui, né? Nessa imagem aqui, a gente está aqui representado por esse panda simpático, do lado aqui de um dos cogumelos, né? Um dos fungos mais conhecidos, que é a Amanita muscaria. Então, isso é só para a gente começar a entender uma coisa na evolução, que é muito importante, que é como fungos e animais são muito proximamente relacionados. Muito mais relacionados do que eles são com as plantas, que era o que se acreditava antigamente, né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma origem ali muito próxima entre fungos e animais. E se a gente pensar em como a gente poderia observar isso, né? Imaginem, acho que todo mundo já teve micose, né? Não precisa responder, essa é uma pergunta retórica, mas assim, todo mundo que já teve micose sabe como é difícil curar micose também, né? Existem alguns medicamentos, mas é complicado, às vezes volta, e uma das razões para isso é justamente porque evolutivamente nós somos tão próximos que é difícil achar ou criar medicamentos que sejam exclusivamente, que atinjam exclusivamente os fungos, né? Então, o fungo num animal acaba tendo uma relação muito próxima e evolutivamente isso é explicado aqui nessa figura que a gente está olhando aqui, né? Então, isso é só, eu acho que todo mundo talvez já saiba, mas seria só para a gente dar uma introdução aqui em quem são os fungos. Então, entrando agora no reino fungi, né, um reino super diverso, a classificação dos fungos muda constantemente, né, as pessoas às vezes reclamam porque é difícil de acompanhar, isso ocorre porque a classificação, principalmente com relação a dados moleculares, que é o que a gente usa para combinar com morfologia e gerar essas árvores filogenéticas, né? Aqui a gente está vendo a árvore só dos fungos. Esse estudo de sistemática molecular dos fungos começou muito recentemente, muito posterior ao estudo dos animais e das plantas, né? E isso que eu estou mostrando aqui, então, é uma das propostas, a proposta mais recente. Esse é um artigo que saiu em 2018, não estou enganada. O primeiro autor é o Lerro Tederson, mas tem vários outros autores envolvidos. E aqui eu fiz uma adaptação da árvore que eles apresentaram no artigo, e eu coloco, então, os grandes grupos e como que eles estão na nova classificação, né? Então, essa aqui é a nova classificação, que tem 18 filos agora, né? E a gente estuda, geralmente, os principais são 6 ou 7, né? Então, eu coloquei aqui o equivalente ao que a gente teria antigamente. Então, Chytridium-micota sensulato, que seriam todos aqueles fungos aquáticos, foi dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5 filos. Depois, Zygomicota sensulato, também Zygomicota é um filo que sempre foi, de certa forma, artificial, a gente chama, porque ele não tinha um grupo com uma origem comum, e ele foi dividido, então, em todos esses grupos que estão aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 8 outros filos, né? E vocês vão ver que Zygomicota, o nome não existe mais como filo.
né? Então, a gente chama zigomicota sensulato, a gente pode falar que daí, então, a gente está incluindo todos esses 8 filos aí que derivaram de zigomicota da terminologia antiga. E aí, aqui a gente tem ainda glomeromicota, que compreende os fungos micorrízicos, a gente vai falar um pouco na história evolutiva sobre os ancestrais desse grupo aqui. Entorrizomicota, que é um filo também recente, e aqui os 2 filos que estão com o solzinho, são os 2 que eu vou me ater mais, para dar os exemplos do que eu vou falar hoje, principalmente na parte final, que são ascomicota e basidimicota, que são os 2 filos que incluem os fungos provavelmente mais conhecidos por todo mundo, né? Que tem, então, as leveduras, representadas aqui nesse desenho maravilhoso da minha amiga Melanie, pelo vinho, incluem as trufas, incluem os fungos macroscópicos, todos os cogumelos, né, que estão aqui. Então, aqui a gente tem ascomicota e basidimicota aqui representados nessa imagem. Então, eu vou focar hoje um pouco mais nesses, quando eu for falar dos exemplos. Alguma pergunta até aqui? Só uma observação, eu só conheço zigomicota, bacilomicota e ascomicota, os outros é tudo novidade. Mas tu não és a única, é difícil acompanhar até para gente que está, só para dar um exemplo, inclusive quando saiu esse artigo, no dia seguinte que saiu esse artigo, eu tinha aula de zigomicota para dar na graduação. E é claro, a gente como, né, eu sou super entusiasta, amo os fungos, adoro falar de fungos, eu não podia ignorar essa mudança tão grande e não falar nada na minha aula. Então, eu sentei e montei essa adaptação e cheguei, bom, hoje essa aula vai ser toda diferente, toda no improviso, isso aqui foi mais ou menos o que aconteceu com o zigomicota. Que legal. Eu acho que a gente, enfim, às vezes as pessoas optam por não falar de toda a classificação, porque ela muda muito, mas a gente está ensinando ciência, né? De qualquer forma, acho que é importante a gente atualizar, né? E estar o mais atualizado possível para passar também para o nosso público, que são, né, os estudantes. Bom, então, aqui, então, falando, né, de ascomicota e basidimicota, isso aqui é um resumão, também desenhos feitos pela Melanie, que resume, né, um ascomicota produzindo esporos, as hifas, então, crescem no substrato e os fungos, então, depois vão formar as estruturas macroscópicas de reprodução ali no substrato, na madeira, no caso aqui desse cogumelo, no solo. Maria Alice, acho que tem uma coisa, não tá aparecendo a tua apresentação. Não? Não, tenta colocar Eu acho que tenta de novo, porque teve alguém que tentou, que acho que apertou sem querer em apresentar, saiu a tua e entrou a da pessoa. Tá. Então, eu tenho que voltar aqui. Tem que descobrir quem entrou e colocou para apresentar. Mas eu acho que a pessoa já saiu. Já saiu. Agora deu. Agora deu. Acho que está voltando. Foi? Estão vendo de novo minha tela? Sim, agora sim. Eu achei que era só para mim que não estava dando certo mais a apresentação. É que de vez em quando clica errado, né? E aí... Estão vendo aqui agora ascomicota e basidimicota? Sim. Beleza. Tá. Então, aqui tem esses desenhos são um resumo dos ciclos de vida, mas uma coisa que é super importante para várias das coisas, aplicações e o que a gente consegue fazer com fungos, e a parte mais importante ecologicamente falando também dos fungos, é o corpo somático deles, que a gente chama de micélio, né? Então, os fungos, eles têm essas células especiais que são longas, que são as hifas, que a gente consegue ver aqui, né? Aqui a gente tem 2 esporos que germinaram dando origem às hifas,
E aqui a gente tem, então, uma hifa começando a crescer, ela vai se ramificar, formando um micélio, né? Que não está representado aqui no desenho, mas que é esse mofo que a gente vê aqui na imagem do fundo. Então, só para a gente ter em mente, o micélio é uma parte do fungo que é super importante, porque é a parte que se alimenta, é a parte que está crescendo, é a parte ativa do fungo, que está sempre presente em todos os lugares que vocês possam imaginar, tem micélio. E a estrutura macroscópica, no caso dos fungos que têm estruturas macroscópicas, que se reproduzem formando estruturas macroscópicas, ela só vai surgir no momento, então, da reprodução sexual, né? Então, isso é para ficar aí na mente de vocês, porque isso é uma informação bem importante. Talvez vocês já saibam, né? Então, enfim, se eu estiver indo muito devagar e falando muitas coisas que vocês já sabem, podem me pedir para apressar. Se estiver muito rápido, também podem interferir aí e me pedir para desacelerar. Por que o micélio é importante, então? Como eu falei, ele é o que caracteriza, o que identifica o fungo, ele é o fungo em si, né? Então, aqui a gente tem, não sei se todo mundo sabe, mas um dos maiores e mais antigos organismos do mundo é um fungo, né? Esse é o cogumelo Armillariella ostoi. Se calcula que esse indivíduo, que a gente está vendo aqui na foto de baixo, isso aqui é um parque do Oregon. Toda essa parte meio acinzentada que a gente vê aqui é parte de uma floresta que, pelo Google, eles começaram a acompanhar, que essa floresta começou a morrer e essa mancha de árvores afetadas e mortas doentes, começou a crescer. E eles começaram a estudar, então, para entender o que estava acontecendo com essas árvores, e viram que era um fungo, que é esse bonitão aqui da foto grande, que é a Armillariella ostoi, que é parasita das raízes e que estava matando essas árvores. Tudo que está marcado não, mas que está em cinza aqui nessa foto aérea, representa uma área que foi estudada para ver a presença desse fungo e a ação desse fungo nessa floresta. E eles estudaram também, eles pegaram parcelas de diferentes regiões dessa área e viram que toda essa área ela era composta por um micélio de um único indivíduo. São cerca de 9 quilômetros quadrados, com um único indivíduo, o micélio ali no substrato, crescendo, né? E a estimativa, então, é que esse indivíduo tenha 2.400 anos. Então, da próxima vez que alguém falar da baleia azul, vocês podem citar o cogumelo mel, que é a Armillariella ostoi, que é, na verdade, o organismo maior e mais antigo do planeta. Então, já, né, que a gente viu que fungos, né, a gente tem esse reino, tem uma importância, tem um impacto tão grande a ponto, né, de ser o maior organismo e de ter essa ação numa floresta inteira. Vamos dar uma olhada aqui nessa era geológica, né, onde a gente tem os períodos e os principais eventos. Vocês conseguem ver algum fungo representado nesse? Vocês já viram alguma era geológica, algum desses gráficos que mostrasse o impacto dos fungos entre os maiores eventos no planeta? Não. Eu não. Nunca. Muito bom. Quer dizer, muito bom não, muito ruim. Mas hoje a gente vai ver. Bom, então essa é a primeira parte da palestra que eu vou falar, da minha fala, que eu vou falar então sobre por que a gente não poderia ter o planeta que a gente tem hoje se não fossem os fungos, né? Então eu vou começar bem lá atrás, no Siluriano. A gente tem, vou falar de registros fósseis aqui, né? Então isso aqui é uma representação de um fungo chamado Prototaxites. Eles formavam, então, essas colunas que podiam chegar até 3 metros de altura.
Aqui é uma foto do fóssil encontrado, né? E aqui tem uma pessoa como referência, para vocês terem ideia aqui do tamanho. Ele aqui derrubado, obviamente, né? Mas fossilizado. E as observações, as análises desse fóssil levam a duas conclusões que são, enfim, que autores diferentes acreditam. Alguns autores acreditam que eles eram basidiomycota, fungos basidiomycota. Outros autores acreditam que eles eram, na verdade, líquens, que fossem, talvez, hifas de ascomycota com algas e briófitas crescendo por sobre eles. Então, não existe uma resposta certa, não existe uma conclusão sobre isso, mas, de qualquer forma, as hifas que foram encontradas, observadas as hifas fossilizadas, têm características e dimensões, que assim foi que eles estudaram, de serem hifas de um desses dois filos que a gente viu lá, né, naquela classificação que eu mostrei, são os filos mais derivados dentro do reino. Então, isso que significa que há 440 milhões de anos já existiam provavelmente os fungos basidiomycota, ou pelo menos ascomycota, na Terra, né, formando essas estruturas gigantes aí, que eram meio dominantes, assim, aí no ambiente. E quer dizer que tem uma longa história evolutiva anterior que a gente não conhece, né, porque tem todos os outros fungos que não formavam essas estruturas, não deixaram fósseis que pudessem ser estudados. Então, voltando, eu quero só mostrar aqui que essa aqui seria, então, a posição daqueles grandes fungos, né? Significa que não existe informação praticamente nenhuma de todos esses fungos aqui que são anteriores, mas que não deixaram fósseis na história, né? Agora, aqui a gente tem um grande evento, que foi no Devoniano, né? Agora a gente está falando aí de 410 milhões de anos atrás, e no Devoniano as plantas começaram como essa daqui, que se chama a Gleophyton. A Gleophyton foi uma planta das primeiras registradas que se encontrou registro fóssil dela crescendo na Terra, né? Então, a Gleophyton não tinha raízes verdadeiras, mas tinha extensões e foi uma das primeiras que começou a conquistar o ambiente terrestre. E o que eles encontraram nesses fósseis, próximo a essas extensões que estavam em contato com o solo, foi dentro das células da planta, fungos, hifas de fungos com estruturas que se assemelham muito aos glomeromicota que existem atualmente. Então, na verdade, as plantas só conseguiram passar a colonizar o ambiente terrestre porque fungos ancestrais aos fungos glomeromicota estavam associados a essas plantas e que conseguiam, então, crescer em uma área muito maior e trazer água de áreas que estavam mais longe ou de áreas mais remotas para a Gleophyton. Então, essa foi uma adaptação extremamente impactante na evolução da Terra, né? A gente não teria as plantas que a gente tem hoje se isso não tivesse acontecido. E tem vários fatores que nos levam que suportam essa teoria. Um deles é que mais de 90% das famílias de plantas têm fungos associados às suas raízes. Isso quer dizer que isso surgiu, as plantas se associaram aos fungos para poderem dominar a terra e, claro, durante o processo evolutivo, vários outros fungos começaram a fazer esse papel, surgiram tipos diferentes de micorrizas, e algumas plantas, que são aqueles cerca de 10%, perderam ao longo do processo evolutivo os fungos, essa característica, né, os fungos que estavam associados a ela. Outro fator que sempre me impressiona
que eu não sei se vocês já conheciam esse dado, é que as plantas podem passar até cerca de 10% do produto da fotossíntese para o parceiro fúngico dela. Né? E 10% é bastante, né? Se a gente pensar em toda a energia investida pela planta para fazer fotossíntese, produzir alimento para si próprio e ainda passar 10% para o fungo, né? Então, o fungo em retorno tem essa área de abrangência maior e consegue buscar água e vários outros nutrientes, como o fósforo, que é super importante, para transportar para a planta simbionte dele. Ainda no Devoniano, surgiram fungos, existem fósseis de madeiras em decomposição. Madeiras, então, no Devoniano as plantas começaram a crescer, né, começaram a produzir lenho, e tinha que acontecer alguma coisa com essa madeira, e os fungos, então, começaram a fazer o papel de decompositores aqui. Então, no Devoniano foi provavelmente o primeiro registro do que a gente chama de podridão castanha da madeira, é o primeiro registro conhecido, pelo menos, né? E na podridão castanha, a madeira tem esse aqui não é um fóssil, claro, isso aqui é só uma foto de um gênero chamado Gleophyllum, que é um gênero que causa esse tipo de podridão aqui de decomposição na madeira. E aqui a gente vê como a madeira tivesse uns quadradinhos, porque só a celulose e a hemicelulose são degradadas, e a lignina fica intacta e mantém esse aspecto aqui na madeira. Um pouco mais tarde, no Permiano, então ali entre o Devoniano e o Permiano, uma das eras que a gente tem é o Carbonífero, tá? Fiquem com isso na cabeça. O Permiano é o finalzinho do Carbonífero, tá? Depois do Carbonífero. Então, a gente agora está aqui em 286 milhões de anos atrás, surgiu, são encontrados fósseis, então, de fungos, que na madeira começaram, então, também a decompor a lignina. Então, isso foi necessário de acontecer, porque começou todo esse volume, né, imaginando assim, que a gente, né, está contando uma história, todo o volume de madeira semi-decomposta, digamos assim, começou a se acumular, e aí então surgiram fungos capazes de produzir enzimas que também decompõem a lignina, né? Esse aqui é um exemplo de Trametes, que é um gênero que causa esse tipo de decomposição na madeira, e esses fungos são bastante comuns. A consequência disso, né, talvez vocês já estejam conectando os fatores aí, é que isso está no fim do Carbonífero e foi quando então acabaram ou pararam de ser produzidas as reservas de carvão. Então a gente pode atribuir aos fungos o fato de não existir mais produção de petróleo, por exemplo, né? Foi por causa dessas enzimas que surgiram aqui, e o registro que se existe de fósseis é do Permiano. E depois, agora entrando ali já no Cretáceo e no Triássico, a gente começa a ver fósseis de fungos que têm estruturas macroscópicas. Então, até esse último registro aqui, são, na verdade, fósseis de madeira ou de outros substratos com hifas associadas, né? E as hipóteses, então, vêm dessas observações. No Cretáceo, surge, talvez um dos fósseis mais recentemente descobertos, mas é o fóssil mais antigo de um cogumelo, que tem uma estrutura macroscópica de reprodução. E é o único fóssil de um cogumelo que foi preservado em pedra. Então, esse aqui é o fóssil, né, na pedra, então é super raro, porque, como vocês sabem, vários fungos são efêmeros, eles duram muito pouquinho tempo na natureza, até hoje a gente vê isso, né? Então tinha que ser uma situação muito especial para que ele ficasse preservado depois de soterrado, né? E esse fóssil aqui é brasileiro.
Ele foi encontrado no Ceará. Na verdade, a história, eu vou contar rapidamente, né, mas ele foi comprado junto com vários outros fósseis por um estrangeiro, que levou, enfim, para a cidade dele nos Estados Unidos, aí resolveu doar ou vender essa coleção para o Museu de História Natural de Chicago, e em Chicago tem paleontólogos que trabalham junto com um micólogo de lá, que passaram, então, o fóssil para ser analisado. Eles publicaram, deram o nome de Gondwanagaricus magnificus. Ele tem cerca de 115 milhões de anos, e em 2016 esse fóssil voltou para o Brasil, foi repatriado, e hoje ele está no fungário da Universidade Federal de Pernambuco. E foi para lá porque é mais próximo da região onde ele foi encontrado, e é porque é um dos maiores e mais antigos fungários do Brasil. Então, não sei se alguém de vocês esteve no congresso que foi aqui em Floripa em 2016, esse fóssil foi exposto aqui porque ele veio para cá durante o congresso, foi bem bacana. A gente teve um dia de observação do fóssil. E aqui, então, voltando, né, também aqui do Cretáceo, do Terciário, e fungos com formas que são absolutamente coisas que a gente poderia ter encontrado hoje, que foram preservados em âmbar, desculpa. Então, as formas existem há muito tempo. E, falando nisso, então, ainda com relação às formas, né, esse é um artigo super bacana, que fala sobre a diversidade de formas macroscópicas nos fungos, e a evolução e o surgimento, digamos assim, não a evolução, mas o surgimento dessas formas. Então, aqui existem, né, nesse gráfico a gente vê o surgimento de formas mais simples, ressupinadas, aqui em rosa, que são aquelas que parecem uma tinta na madeira, que ele fica completamente grudado na madeira, ou que às vezes forma, ressupinado, na verdade, ele pode formar como se fosse uma orelhinha de pau, e aqui nas outras cores, então, outras formas, mas eles anotam bastante, e falam no artigo, sobre o surgimento aqui no Jurássico, das formas pileadas, que são as formas que têm, então, uma estrutura, né, que a gente chama no cogumelo de stipe, né, que já é mais elaborada, que levanta, então, e que dá mais espaço para a dispersão dos esporos, é mais eficiente, e a partir dali outras, então, outras formas que aparecem aqui nessas outras 3 cores, né. Isso é super interessante, porque é um dado relativamente novo também, eu não me lembro, desculpa que eu não me lembro de quando esse artigo, mas eu posso incluir esse na lista que eu vou passar para vocês. E a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi esse artigo, eu falei, puxa, a gente podia ter um filme, né, que seria muito interessante também, que seria o Jurassic Park, mas contado com aqueles organismos que sobreviveram, né, depois do Jurássico. Então, imaginem isso. Fung Park. É no Jurássico ainda, né? Pensei a mesma coisa, eu estava pensando no nome. Isso também não aparece em lugar nenhum. Então, se a gente fosse, né, eu não tenho habilidades para fazer desenhos e modificar uma tabela dessas, mas eu marquei aqui em vermelho várias das coisas que a gente acabou de conversar, né? Então, aqui no Siluriano, a gente teria que ter um desenho do Prototaxites, aqui no Devoniano, absolutamente importante, né? A gente não fala sobre o surgimento nos livros sobre as eras geológicas, nunca se fala sobre o surgimento das plantas por causa da associação com fungos micorrízicos, enfim, né, surgimento das primeiras formas macroscópicas aqui no Permiano e no Triássico, a diversidade de formas, né, a radiação de formas da morfologia, como a do cogumelo, no Jurássico, e, enfim, né. Então, a gente tem vários eventos em vários pontos aqui, a importância
evolutiva dos fungos sobre o planeta. Espero que vocês não esqueçam mais disso. Então, por que eu mostro isso, né? Não está em nenhum livro, mas vários, né? A gente dá aula, eu tenho, né? Provavelmente várias de vocês são professores e professoras, e a gente pode falar de coisas, às vezes, que não estão no livro e melhorar o ensino que a gente está dando, né? Fazer que ele seja mais atual, mais moderno, enfim. Fica aí para vocês pensarem. Adorei a tabela atualizada. Se alguém tiver habilidade, dava para fazer os desenhinhos aqui dentro, né? Também. Eu não sei fazer, mas já pensou como ia ficar lindo? Fazer os desenhinhos aqui dentro para. Eu tenho um aluno chamado Arthur que podia desenhar. Ou fazer uma nova em português, né? Ia ser lindo. Se ele fizer, manda para mim que eu ponho nas minhas aulas. Eu uso essa. Bom, então agora passando, né, para a parte, digamos, antropológica da palestra, vamos começar falando, né, então, por que a gente não consegue imaginar um mundo sem fungos agora olhando para nós mesmas, né? Vamos começar com um tema que eu acho que é de interesse de todo mundo, que são os cogumelos comestíveis. Então, eu trouxe aqui só de brincadeira, eu coloquei aqui esses cartoons, né? Falando para representar as principais espécies que a gente conhece, que estão disponíveis geralmente, mais frequentemente, assim, no mercado, né, que a gente consegue comprar, e que são, acho que, as mais vendidas também. Então, aqui a gente tem, né, representando esse desenho aqui, representando Agaricus bisporus, que a gente também chama ele de champignon de pizza, cogumelo de Paris, o cogumelo branco, enfim, né, ele pode receber vários nomes. O nome científico dele é Agaricus bisporus. Agaricus bisporus, acho que tem a história mais antiga de cultivo, mas ele é europeu, né, ele é da França, é cultivado aqui, mas como ele é de uma região fria, ele precisa de toda uma estrutura para que a gente imite, de certa forma, o ambiente onde ele cresce naturalmente. Aqui a gente tem o que é o segundo, acho, mais vendido, a segunda espécie mais vendida, representada por esse desenho aqui, que é o shiitake, né? O nome dele científico é Lentinula edodes, e como dá para ver pelo desenho, o shiitake é asiático, né? Então, de novo, lá está numa região lá que não tem muito a ver, né, em termos de clima, com o que a gente tem aqui. Então, a gente tem vários cultivos, acho que é bastante popular, é um cogumelo super gostoso, mas também o cultivo é trabalhoso e tem vários choques e coisas que a gente tem que fazer para adaptar para ele poder crescer, né, imitando um pouco o lugar de onde ele veio. Agora, aqui a gente tem essa outra figura de um que eu acho que é dos mais populares, é um dos cogumelos relativamente dos mais fáceis de produzir, por causa do tipo de substrato que usa, que é o Pleurotus. O Pleurotus tem várias espécies, inclui, por exemplo, o shimeji, que que bastante gente deve conhecer, mas é um gênero que tem uma distribuição bem ampla e que ocorre nativo também aqui no Brasil, né? Então, o Pleurotus, shimeji, ou irataki, é bastante produzido também. E aqui eu coloquei só para representar uma outra espécie que não é cultivada, mas que eu acho que entra também no topo da lista dos consumíveis, que é o chanterelle. Chanterelle, aqui no desenho do Ratatouille, é coletado, cresce muito na Europa, na América do Norte, e ocorre no Brasil também, na América do Sul em geral, mas não é muito conhecida como comestível por falta de hábito, e de conhecimento, mais do que sabor. Ele é muito gostoso também. Então, esse seria, assim, bem por cima, algumas poucas espécies das que são mais consumidas. E no Brasil, né?
Bom, então deixa eu voltar aqui. No mapa mundi, né, que eu coloquei aqui, marquei 3 círculos ali, que são provavelmente as regiões do mundo que são consideradas como micofílicas, onde tem maior produção e maior consumo de cogumelos, tanto como na gastronomia, mas também como nutracêuticos ou como medicinais. E vamos agora, então, entrar e focar aqui no Brasil, né? No Brasil, eu marquei 2 círculos ali também, que são registros que a gente tem a gente poderia dizer, então, né, como eu já falei antes, que o Brasil é relativamente micofóbico, a gente não tem muito conhecimento, e por não ter conhecimento, a gente não tem muito hábito de comer cogumelos, mas tem 2 regiões, né, no sul e sudeste do Brasil, onde a gente tem um consumo maior de fungos, os mesmos que eu mostrei na tabela, no slide anterior, que são produzidos relativamente bastante, tem aumentado muito nos últimos anos, mas que são fungos que vieram por causa da grande migração de europeus e japoneses, né, e outros migrantes que trouxeram para o Brasil, para essas regiões, o hábito de cultivo. Então, a gente recebeu essa herança, né, dos migrantes que vieram para cá. E na Amazônia, então, aqui a gente tem um outro registro interessante, que é dos Yanomamis. Então, lá na década de 70, acho que foi a primeira vez que o Guilliam Prance, que é um etnobotânico inglês, estava trabalhando no INPA, e fez o primeiro registro de consumo de fungos pelos Yanomamis. E, mais recentemente, saiu um livro do Nelson Menoli, com vários Yanomamis e outros colaboradores, chamado Anamopô, que fala de várias espécies menos ainda conhecidas como comestíveis, mas que são comuns na Amazônia, algumas também ocorrem na Mata Atlântica, e que são consumidas pelos Yanomami. E aqui eu peguei uma foto do Marcelo Susbacher, que é um outro colega de Santa Maria. O Marcelo fez essa foto, ele tem trabalhado bastante com fungos, tanto nativos da Mata Atlântica, como a gente tem aqui, então, um Pleurotus cor-de-rosa, que é o Pleurotus jamur. Esse aqui que é um Ascomicota, que a gente não tem um nome comum para ele cresce na madeira. Mas ele tem trabalhado também com outros fungos que crescem no Brasil e que não são necessariamente nativos, mas que estão associados, por exemplo, a plantações de pinos, né? Isso ajuda, por exemplo, pessoas que têm pinos para outras finalidades a ter uma outra renda. Além disso, existem várias espécies de fungos que são nativos, que ocorrem na Mata Atlântica e que podem ser consumidos, né? Só que a gente tem pouco conhecimento, existe, por a micologia ser muito recente no Brasil, a gente não tem o costume de identificar, então às vezes é muito fácil a pessoa confundir, né, cogumelos, e então nunca comam nada sem perguntar para um micólogo, porque o risco de intoxicação pode ser muito grande, né? E nem façam chá, né? Não. Tenho que dizer que não. Apesar que todo mundo deve conhecer, deve ter ouvido falar já também dos psilocibes, ou dos fungos que causam, que a gente chama de enteógenos, né? Alucinógenos. Alucinógenos, a gente usa enteógenos também, que são fungos que estão sendo muito usados com auxílio de, às vezes até psicólogos e terapeutas, em pesquisas para tratamento de depressão e ansiedade, e nos Estados Unidos existem várias instituições que têm autorização para isso. No Brasil eu não sei de ninguém que esteja fazendo esse tipo de trabalho, porque a legislação acho que não permite ainda, mas tem um potencial muito grande nessa área dos fungos enteógenos. Então a gente tem que ficar de olho. Infelizmente a gente não tem
como fazer muito esse trabalho por causa da legislação atual, mas eu acho que é uma área que, enfim, dependendo do desgoverno que tiver nos incentivando ou não a ciência, a gente vai um dia chegar nesse ponto dessas pesquisas também. Legal. Deixa eu só te pedir uma coisa, Maria Alice. Fala. Essa imagem aqui, que é do Marcelo, o terceiro fungo, o que parece uma bolota, ele quando ele está pronto, ele produz muitos esporos, porque meu pai tem plantio de pinos e eucalipto e é bem parecido. Ou isso é uma trufa? Isso aqui é uma trufa. Bom. Esse aqui é uma trufa, que ele tem encontrado crescendo, é uma trufa comestível que ocorre na Flórida também é comida lá, consumida lá, é por isso que a gente sabe, que ocorre com, acho que é com castanheira portuguesa, não me lembro. Esse aqui é um fungo que é super interessante, ele ocorre, eu acho que em todo mundo, nos milharais. Isso aqui é uma espiga de milho. Sim, e aqui, carvão, que eles chamam. Isso, carvão. Isso é comestível, né? A gente não consome, eu acho que... Nunca tive coragem. É delicioso. Esse que tu estás falando, eu vou mencionar daqui a pouco. É um que sempre dá um chute e ele é cheio de esporos, né? E esse aí mesmo, vira uma nuvem. Então, esse eu vou citar, eu vou falar dele daqui a pouco, quando a gente falar de um outro assunto. Bom, então isso para os comestíveis. Além disso, tem várias outras comidas, né, e bebidas e fermentados que não existiriam sem o fungo, né? Então, a gente tem aqui coisas óbvias, né, como o pão, né? Muita gente, né, durante a quarentena entrou na fermentação, pão com fermentação natural, né? Não sei se alguém de vocês já tentou fazer, mas é super legal, porque a gente usa só farinha e água, e deixa aquilo aberto e a gente consegue ver aquilo crescer de uma forma fenomenal. É muito legal. Né? E a gente faz o pão, então, com fermentação natural, que tem um sabor mais... mais azedo? Mais azedo, isso. Aqui a cerveja, né, que também existe fermentação, e o vinho. Então, aqui a gente tem também leveduras, né, que são, no vinho, as leveduras são naturais da uva, são leveduras que estão presentes na casca da uva e que fermentam naturalmente o vinho. A cerveja é um processo onde a gente inclui a levedura, né. Aqui embaixo a gente tem o chocolate, né? A história do chocolate, na verdade, envolve vários fungos, né? Aqui são já as sementes torradas, mas se a gente pensar desde a planta do cacau, a planta do cacau tem fungos associados às raízes dela, também micorrízicos, e depois, então, os frutos são coletados, são abertos, a polpa sofre uma fermentação, aí a semente tem que deixar secar, para então ser transformada né, aqui nesse caso, o pó de cacau, ou, enfim, depois no chocolate. E além disso, tem várias outras coisas que são menos usuais, como o tempê, que é a soja inoculada com um fungo mucormicota, né, e fica parecendo um tofu mais firme, assim. Entre várias outras coisas, podem citar também outras coisas fermentadas, né? Fermentação, kombucha tem leveduras também, várias outras coisas fermentadas exigem a presença dos fungos, né? Então, aqui, num outro tópico, saindo do estômago, agora indo mais para a parte quase que artística, a gente consegue usar fungos também para tingir lã, tingir tecidos. Isso a gente vê aqui em cima. Então, aqui são várias amostras de lã, e todas essas cores aqui são derivadas de fungos. Eu retirei de um livro de uma autora que é dos Estados Unidos,
E ela começou a fazer esse experimento, testando várias espécies. Aqui no laboratório a gente fez alguns eventos sobre isso, testamos algumas espécies que a gente encontra aqui. Uma das que dá resultado, que a gente encontra aqui, que é fácil de obter porque ela cresce muito e dá cores super bonitas, é justamente essa que tu citaste, que a gente chuta e ela vira uma nuvem, né? Então, se ao invés de chutar, tu recolher, tu consegue usar para cingir tuas roupas. Tenho a mina e nem sei, tá louco. Agora tenho que ir lá visitar o pai, melhor, a plantação. Tem várias técnicas, eu tenho a sorte de ter pessoas que, na verdade, me ajudaram a trabalhar com esses fungos, que é a Natália Siger, que é uma artesã e antropóloga que mora aqui no sul da ilha também, e a gente fez várias brincadeiras, vários experimentos tingindo fungos, coletando fungos diferentes e tingindo o tecido, e é super, super bonito. E super ecológico também. Eu imagino. As flores ficaram lindas, olha as cores, meu Deus. A gente nunca conseguiu uma paleta tão grande de cores, porque a gente nunca conseguiu coletar tantos para fazer testes ainda, né? Mas tem alguns que a gente já conseguiu testar. E para fazer isso, uma das coisas que a gente faz é ferver o fungo. E depois que a gente ferve, então a gente usa só a água com a cor, e o fungo em si fica ali meio, né, molhado e tal. E aí, o que a Miriam fazia? E aí, eu tenho uma outra amiga que também entrou nessa parada comigo, e me ajudou. A gente faz papel de quitina. Então, a gente pega orelhas de pau, a gente fez com Pycnoporus sanguíneos. Pycnoporus sanguíneos é aquele cogumelo, aquele fungo da madeira que é bem alaranjado, cresce geralmente em morão de cerca, em áreas expostas ao sol. Sim. A gente usou a água para fazer o tingimento com fungo, e depois o fungo fervido, a gente usou para fazer papel, e é o que a gente vê aqui. Então, é claro, fica um papel que é bem mais rugoso, colorido, porque a gente mantém a cor do fungo, e é um papel de quitina, ao invés de ser de celulose. E ele é mais resistente? Ou não? Acho que não, né? Eu não sei te dizer, porque a gente fez... a gente não sabe, a gente fez há pouco tempo esse experimento, e a gente não tem resultado ainda, por exemplo, de se ele mofa muito. Eles estão lá guardadinhos para a gente ir observando também ao longo do tempo, se ele vai secar e ficar quebradiço ou não. Ele não é assim, ele não é fininho, as fibras não ficam tão firmes como a fibra de um papel branco, claro, né, obviamente. Ele fica mais parecido com um papel reciclado, mas com uma consistência... Não, mas isso é de esperar, né? Mas para artesanato deve ficar legal, eu fiquei curiosa. Ela fez umas coisas bem bonitas. E, por fim, a outra coisa que a Miriam faz também, e que a gente também chegou a fazer com a Natália, é usar a tinta e deixar ela ferver a ponto de virar um pó para misturar com cera de abelha e fazer giz de cera. Então, aqui embaixo a gente vê giz de cera feito com cores de fungos, cores naturais de fungos, né? Então, a gente pode ver aqui onde tem, no cantinho, escrito os nomes dos fungos que ela usou. Então, isso tudo são possibilidades de coisas que a gente não tem ideia, que não são muito divulgadas, mas que são absolutamente ecológicas, né? Que eu acho que é um lado para onde a gente tem que começar a ir mais nesse mundo, se a gente quiser continuar cuidando dele, né? Bom, ainda na linha ecológica, né? Não sei se vocês já ouviram falar de materiais de fungos. Vou fazer aqui um pouco de propaganda. Essa é uma empresa, essa foi acho que a primeira empresa, pelo menos a primeira que eu conheci, Ecovative, que é dos Estados Unidos também, que começou a trabalhar com o micélio. Então, agora a gente volta para a importância do micélio, né? O micélio do fungo é usado como ligante de outros resíduos, como palha, para construir coisas, né? Eu chamo de micopor, que ele parece um isopor, é leve, mas é super resistente. E aqui, essa aqui foi uma exposição
desse material que aconteceu no Museu de Arte Moderna, em Nova York, e todos esses aqui são tijolos feitos de micélio. E, bom, isso aqui foi uma coisa mais artística, moderna, mas tem empresas já usando isso de forma mais ecológica agora, como, né, para fazer embalagens, aqui, né, embalando um outro produto fúngico, que é o vinho, mas tem empresas de móveis na Europa que usam, sabe quando a gente compra um móvel, ou uma geladeira, ou um eletrodoméstico, que vem cheio de isopor em volta, para evitar que bata, ao invés de usar isopor, que é né, de petróleo, eles usam esse isopor feito de fungos. E a hora que tu recebe em casa, tu joga, né, tu tira isso, joga no terreno, e de 1 a 3 meses, dependendo do tamanho da peça, ele se decompõe ali no terreno e acabou. Então, eles começaram a pensar em outras coisas, como, por exemplo, coisas utilitárias, como né, móveis e pranchas de surf, né, que são mais ecológicos do que várias outras coisas que a gente usa. Maria, e me diz uma coisa, que isso é segredo industrial, né? Que tipo de fungo é, né? Porque eles devem cultivar eles isso. Não falam, eles não falam. Muitos usam pleurotos. Eu acho que se entrar na página da Ecovative, se vocês tiverem curiosidade, eles têm até um como fazer lá, mas isso também depende dos fungos locais, né? Porque uma coisa que não foi estudada ainda nesse sentido é se eles não mandam, por exemplo, os móveis usando esse material para outras partes, para outros países, outras partes do planeta, porque não se sabe, não tem nenhum estudo ainda sobre o impacto desse micélio quando ele se decompõe em uma área onde aquele fungo não é nativo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração para evitar a introdução de fungos. É óbvio que o micélio está morto. Eu ia dizer, está morto, né? Mas como não foi feito nenhum estudo, a legislação não permite. Então, a ideia, e o que eu acho que tem que acontecer, e que eu espero que aconteça aqui, é que alguém surja com isso aqui no Brasil, com um fungo brasileiro, né? Eu acho que é um nicho aí excelente. E aqui sou eu tietando lá, quando eu fui num congresso que a empresa estava lá apresentando, e eles têm esse ursinho feito aqui de micélio fúngico, que é meio que o xodó deles, e eu estava lá tietando. E quando eu fui nesse congresso, eu conheci um outro produto, que eu fiquei apaixonada também, que é esse aqui. Então, lá estou eu de novo tietando no congresso. Essa é uma outra empresa chamada Bolt Threads, e eles fazem linha, como a gente está vendo aqui, e couro fúngico. Bom, então o couro é só micélio. Esse aqui é o couro, é como se fosse uma espuma, uma esponja, desculpa, como se fosse uma esponja quadrada, que é super macia, e isso é micélio. E depois eles pressionam esse micélio, vira então essa capa que que é super parecido com couro, e aí eles tingem com café ou com chá para dar diferentes tonalidades. E é impressionante como é parecido com couro. E a outra, então, são as linhas que são feitas, agora pasmem, tá? Isso aqui é fantástico. São leveduras, então aqui nesses tubos Falcon que estão aqui, eles tinham algumas amostras. Mas eles têm leveduras que eles modificaram e inseriram na levedura o gene das aranhas que produz seda. Então, a levedura produz seda de teia de aranha, e a partir daí eles fazem o fio de seda. Então, aqui tinha esses, né, os carretéis ali, aqui uma gravata feita desse... Uma gravata feita desse fio e uma touca feita desse fio. Então, nenhuma aranha sofre no processo, e a gente tem um fio que é super resistente, feito a partir de um fungo. E aí a gente entra aqui, esse aqui é um trabalho que foi feito nas minhas disciplinas, né, entretenimento,
de uma forma geral. Foram 2 alunas que, durante a minha disciplina, fizeram esse jogo, que lembra aí, né, Dungeons and Dragons, para quem gosta de jogar, e elas fizeram as cartas todas inspiradas em personagens fúngicos. Então, além das aquarelas serem lindas, né, elas deram os nomes, é tudo de acordo com o jogo. Aqui, eu peço desculpa, está em inglês, porque eu usei o mesmo slide que eu apresentei num congresso internacional e acabei me esquecendo de atualizar. Mas elas escreveram também os textos que descrevem esses guerreiros todos, usando informações biologicamente corretas dos fungos. Ficou um trabalho super lindo, e esse trabalho teve uma continuação depois com o João, que eu acho que está aqui assistindo. Ele fez mais outras cartas no mesmo estilo, com a mesma ideia, com outros personagens de Dungeons and Dragons. Esse povo não andou tomando chazinho, né? Porque tá tão bonito isso, tá com... Se tomou, deu tudo certo. Se tomou, deu certo. Isso aí, Marilita. E na arte, então aqui eu já estou quase terminando, né? Na arte a gente tem vários exemplos também. Eu gosto de mostrar esse porque para mim é muito impactante. Aqui, né, no lado direito a gente tem uma prancha. Oi? Alô? Tudo isso. Não estou entendendo. Não. Tem alguém falando, mas eu não entendi. Tá todo mundo me ouvindo? Kati, falhou o teu microfone. Alguém falou e não entendi nada. Eu acho que falhou o fone dela. Tá, posso continuar? Talvez ela pode escrever e a gente Isso. conversa depois? Tá. Uhum. Então, aqui no lado direito é uma prancha de um desenhista, Haeckel, né, que era um desenhista de natureza, não sei se vocês conhecem o trabalho dele. E Gaudí foi um arquiteto espanhol que se inspirava muito nos desenhos de Haeckel para fazer algumas das obras dele. E esse aqui, então, é uma das construções do Gaudí, na Espanha, que foi inspirada nesse fungo central aqui, que é o Phallus, né? Tem várias espécies que tem esse véu aqui, o mais conhecido é o Phallus indusiatus, né? Então, vocês já devem ter visto, não sei se vocês já viram esse fungo na natureza, ele é relativamente comum, né? E eu acho fantástica a reprodução de um fungo numa estrutura que é completamente dura, de cimento, concreto, e ele conseguia transformar a natureza, né? Ele conseguiu transformar a natureza nessa obra. E não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de Gaudí, mas se quiserem dar uma procurada, ele tem várias outras construções que lembram formas naturais também, é super, super bonito. E por fim, então, eu quero contar rapidamente uma história, né, sobre que a gente não chegou a falar, mas como as plantas se comunicam através dos fungos. Não sei se vocês já ouviram falar da internet da floresta, né? Então, voltando a falar daqueles fungos que interagem com a raiz, né? A gente tem aqui uma fotografia que mostra a raiz, que é essa parte mais ou menos avermelhada aqui do pinus, e tudo que está em branco e se estende, a gente não consegue nem ver o final aqui nessa foto, é o micélio do fungo que está associado a essa raiz, né? Então, nesses casos, quando a gente tem, são casos que são mais conhecidos, a gente tem, desculpa, que a gente Chegou, tem, gente? desculpa, uma planta associada a um fungo, e ali na interface entre fungo, no solo, entre o micélio e a raiz, ocorre, então, trocas, né, onde
a planta passa produtos da fotossíntese para o fungo com toda essa área que ele alcança, absorve nutrientes e água e passa para a planta, né? Esse é o corpo de frutificação, não? A gente chama, vamos assim, corpo de frutificação remete à planta por causa de fruto, né? Eu não sou da área de fungo nada, tá? Eu só sou curiosa. A pergunta é ótima. Porque muita gente usa, em inglês o pessoal usa também fruits and bodies. Eu sou meio crica e eu prefiro chamar, é mais difícil porque são palavras que a gente não conhece, mas se a gente quiser falar de fungos macroscópicos no geral, chamar de esporoma, que é a estrutura que produz os esporos, ou então, nesse caso aqui, que a gente tem um basidiomicota, chamar de basidioma, né? Ou de cogumelo, né? Que, enfim, estão todos. Basidioma de boa. Isso, basidioma, e quando for para ascomicota, ascoma. Então, numa floresta, a gente tem essa interface entre um fungo e uma planta, mas a mesma planta pode estar associada a vários fungos, e um fungo pode estar associado a várias plantas. Então, aqui nesse outro exemplo que eu trouxe agora nesse cantinho do lado esquerdo, tem uma planta que se chama, do gênero Monotropa, e essa planta, ela não produz fotossíntese, ela não produz clorofila e não faz fotossíntese. Então, essa mesma planta, ela está associada, essa planta está associada ao mesmo fungo que está associado ao pinus. Isso aqui é uma relação conhecida nos Estados Unidos, tá? Mas que ocorre, a gente já sabe, em vários outros ecossistemas também. E o que acontece, então, é que essa planta, a monotropa, ela rouba, através do micélio do fungo, produtos da fotossíntese, carbono, dessa planta aqui, do pinus. Né? Então, existe uma outra parceria aí. A gente sabe também que dentro de uma floresta, as plantas que estão interagindo através desse micélio também mandam sinais umas às outras. Né? Numa floresta onde tem plântulas, né, de uma espécie que às vezes começa a crescer lá no meio da floresta, não chega a luz solar enquanto ela está muito pequena, a planta mãe, as plantas mais antigas da floresta, alimentam e mandam carbono para que essas plântulas, que não têm acesso ainda à luz solar, sejam mantidas no meio da floresta. Elas também podem mandar sinais através do micélio, quando, por exemplo, uma planta é atacada por um herbívoro, ela manda sinais às outras plantas e as outras plantas imediatamente começam a produzir compostos, por exemplo, que diminuem o ataque de herbívoros. Então é fantástico tudo que está acontecendo sob os nossos pés e que a gente não tem nem ideia, né? É um mundo incrível. Eu acho que nós temos que parar de estudar as plantas, os bichos, e começar a estudar os fungos, porque está tudo por baixo, está tudo ligado. Tem um número crescente de estudos, mas ainda muito pequeno, sobre o que acontece sob o solo. Esse aqui é um outro exemplo que eu vou passar aqui, que eu não posso deixar de falar, porque é um exemplo que eu acho fantástico. O artigo saiu em 2006, é bem antigo já, mas enfim, eu acho encantador, porque um grupo de pesquisa que está estudando esse bichinho aqui, que é um artrópodo, um colêmbola, e os colêmbolas, eles vivem no solo e se alimentam do micélio dos fungos. Então, eles estavam estudando a comunidade dos colêmbolas comendo diferentes espécies de fungos. Quando eles colocaram o micélio desse fungo aqui, então eles tinham o micélio do fungo e colocaram o colêmbola crescendo junto com o micélio desse fungo aqui. Eles tiveram uma resposta contrária, que ao invés da comunidade de colêmbolas crescer, ela diminuiu. Por quê? Esse fungo aqui, que se chama Laccaria lacata, é um fungo que é um gênero que está associado a pinus ou a eucaliptus, é um gênero que não ocorre naturalmente no Brasil, não tem registros, mas ele, além de ele estar associado aqui à raiz da planta, ele também é predador, e ele começa a absorver nutrientes do colêmbola enquanto ele ainda está vivo, e transfere nitrogênio, até chegar à morte, e absorve nitrogênio
do colêmbolo para si mesma, mas também transfere nitrogênio animal para a planta a qual ela está associada. Meu Deus! Então, o que isso faz lembrar? Que a gente basicamente vive em Pandora. Não sei se vocês já assistiram o filme Avatar, né? Mas é uma referência fantástica, eu sugiro a todo mundo assistir, embora o filme não seja super recente, mas ele tem várias referências de fungos nesse filme, né? Essa é uma delas. E, enfim, acho que esse é o meu último slide, eu quero só terminar aqui com o nosso planeta, que está precisando da nossa ajuda. A gente precisa lutar do jeito que a gente puder para continuar salvando as nossas florestas, para salvar nossos parques. A gente não anda num caminho muito bom, mas vamos fazer a nossa parte para que isso melhore. E, no mais, eu espero não ter me alongado muito. Quero agradecer todas as pessoas que vieram aqui assistir. E cuidem-se bastante, fiquem em casa, se puderem. E estou aqui agora para quem quiser fazer perguntas. Fico à disposição.